com o Tribuna Independente nessa noite em que nós recebemos a autora do livro O Bem no Mal de Alzheimer, Zulmira Elisa Vono, pela editora Senac. Então, gostaria de, mais uma vez, convidar você a participar com a gente. Aqui na nossa bancada, Cid Barbosa, ele que é jornalista e que também nessa noite encaminha as muitas perguntas que estão chegando. A gente já falou sobre a definição de doença de Alzheimer, a gente já falou sobre a causa dessas doenças e a dificuldade de se entender a causa, já se falou sobre diagnóstico, mas ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente não tem essa naturalidade de trabalhar essa questão e conversar sobre Alzheimer em família. Você até citou tempos atrás a dificuldade que se tinha de falar de câncer em família. Alzheimer me parece que é ainda um grande mistério. Será que em outras partes do mundo isso já está mais avançado? Será que é próprio mesmo assim de lidarmos mal com algumas situações na vida? Teria como lidar numa educação que ajudasse as pessoas a tratar com mais naturalidade ao longo da vida? Como é que a gente vai resolver isso? É uma questão cultural, né? Eu tenho uma experiência fora do Brasil. Onde? Por exemplo, a Espanha. Sim. É um país, o Brasil tem 5.000 e poucos municípios, né? No Brasil. Certo. Eu não sei o número exato. 5.500 e pouco, né? A Espanha, que é um país do tamanho de Minas Gerais, certo, tem 8.000 e tantos, aliás, é 8.111. Tá. É porque o 8111, esse eu guardei. Municípios. Todos esses municípios têm um serviço de atenção à pessoa idosa. Então, as pessoas não se sentem jogadas. E o sistema de saúde é público. certo, Não é um sistema privado. Não é uma coisa assim que você tem que agradecer, é um dever do Estado, Sim. é um dever, você É um direito ter, do cidadão. É um direito do cidadão e um dever do Estado ter aquilo. No Canadá a mesma coisa, mas o comportamento das pessoas no Canadá me chama a atenção pelo seguinte, não tem essa expectativa do paternalismo que o brasileiro tem, que no futuro você vai ser cuidado pelo seu filho que vai tomar conta de você. O nosso Estatuto do Idoso, ele diz isso, o dever de cuidar da pessoa idosa é do Estado, é da sociedade e é da família. Então o filho é quase que obrigado, entre aspas, a cuidar. Eu tenho 3 filhas, tenho uma ligação amorosa com elas perfeita. Amo minhas filhas, eu tenho certeza que eu sou amada, mas eu não tenho esse objetivo, nem esse sonho, nem essa pretensão de morar com uma delas o dia, a não ser que eu perca essa condição de escolher. Mas eu estou me organizando para saber viver comigo. Fantástico. Né? O Brasil ainda está despreparado para essa convivência. Tira de lado a doença. Conviver com ele mesmo e o que é que nós brasileiros sabemos das necessidades dessas pessoas, da especificidade Perfeito. que envolve o processo de envelhecimento. Zulmira, você é de formação acadêmica como enfermeira, tem doutorado na área de gerontologia, especialização e fornece também, você é uma prestadora de serviço, assistência técnica e assessoria para entidades públicas e privadas. Você tem um conhecimento amplo de todo esse sistema, você enxerga como funciona o sistema. Minha pergunta é a seguinte, as entidades médicas, o governo, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, está havendo alguma conversa no sentido que, olha, daqui para frente a gente precisa começar a pensar que daqui a alguns anos, precisamos ter uma rede de apoio para toda essa população. Está havendo algum trabalho nesse sentido? Existe o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Estatística, ele coloca isso à disposição do governo e de quem quiser, que está havendo uma mudança na nossa pirâmide populacional. Nós
fomos durante muito tempo um país jovem, com a quantidade de pessoas jovens aqui embaixo muito grande, e lá em cima terminando lá com um fiozinho de gente lá que eram aqueles nossos avós que viveram até os 70, 80 anos e você achava que morreu muito velho, né? A nossa população está envelhecendo. Só que a nossa população está envelhecendo antes que a gente tivesse tempo de se preparar para tudo isso. Nós temos um problema previdenciário sério, porque quem vai sustentar tudo isso, esse achatamento, essa mudança dessa pirâmide populacional, onde nós vamos ter uma proporção menor de pessoas economicamente ativas e uma quantidade de pessoas idosas à espera dessa ajuda. Mas, como você me perguntou, sendo objetiva respondendo a sua pergunta, o governo tem consciência disso, mas nós temos uma situação ainda mais difícil, nós não temos quase que nenhum especialista na área. Sabe, são poucos, e são poucos os que se interessam a cuidar da pessoa idosa. A demanda é enorme, mas as pessoas parece que... E também a não preparação do nosso país naquilo que é o prático do dia a dia. Eu vejo, por exemplo, às vezes que pego ônibus, e ando mais de ônibus na cidade do Rio de Janeiro do que aqui em São Paulo. Quando pego ônibus na cidade do Rio de Janeiro e estou dentro daquele ônibus, eu digo, mas uma pessoa de mais idade não pode parar em pé aqui. Pela velocidade, pela má acomodação, pela dificuldade de subir aqueles degraus. Mas não é só um problema da cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, na maior parte do nosso país. Eu penso que o nosso país também não se preparou pelas questões práticas do dia a dia. A gente não tem um cuidado, uma visão, um jeito de lidar com responsabilidade com as pessoas de mais idade. Aí vem as duas coisas, o desconhecimento, né? Se você desconhece, você se atreve a fazer de uma forma inadequada. Né? Por desconhecimento. Mas também uma falta de interesse. Sim, claro. Tem uma questão muito importante sobre essa especificidade da pessoa idosa. À medida que você vai envelhecendo, o seu campo auditivo vai restringindo. Isso não significa que você está ficando surdo. Hoje você me chamar aqui atrás, eu escuto. Tá. Daqui 10 anos, se você não estiver dentro dessa faixa aqui, eu não vou ouvir. Quase que do campo de visão. Também o campo de visão. Entendi. Então não é que você ficou cego, nem que você está com doença na vista, como as pessoas falam. É um processo natural que vai te restringindo. Ele vai restringindo. Então, se você não estiver no meu campo de visão, eu não vou te ver. Sim. E aí eu passo por você e não te cumprimento. E você que não sabe disso fala, como você não me cumprimentou? Eu não te cumprimentei porque você estava fora do meu campo de visão, mas nem a própria pessoa tem essa noção. E aquele que está cuidando, muitas vezes, também não tem. Você fala com uma naturalidade, coisas que, sinceramente, assim, eu nunca tinha ouvido isso. É uma informação completamente nova para mim. Agora, como foi nova para mim, pode ser que muitos telespectadores, ao longo dessa entrevista, estão dizendo a mesma coisa. As coisas que você fala com naturalidade, talvez a gente tenha conversado pouco enquanto sociedade, enquanto família. Mais perguntas de telespectadores. Vamos lá. Zumira, voltando à questão da falta de compreensão, o brasileiro é intolerante em relação àquilo que lhe parece novo? Ou isso independe da nacionalidade? É natural do ser humano? Pergunta do Heriberto, de São José do Rio Preto. O novo é um desafio, né? Nós estamos diante de um desafio. O novo para mim, que sou uma pessoa em processo de envelhecimento, vamos deixar bem claro que o processo de o envelhecimento é um processo, ele não acontece assim quando você faz 60 anos, ele vem acontecendo ao longo da vida, e esse desafio, eu fico pensando assim, como você, pessoa que está envelhecendo, se percebe diante desses limites?
Isso é um desafio. Você que está convivendo com uma pessoa, como é que você percebe o seu marido, a sua esposa, que era antes uma pessoa formal e agora não está? Ou uma pessoa que está mais desligada, não arruma mais a casa. Tudo que é novo é diferente. Como que a sociedade está percebendo esse idoso, que não é mais igual o idoso, a minha avó, que se aposentou, sentou numa cadeira de balanço e foi fazer crochê? Eu viajo sozinha. Eu sou viúva, eu ando por aí tudo sozinha e eu dirijo na estrada. Eu faço coisas que hoje são naturais, mas que antes não eram. Outra perspectiva de vida. E aí trabalhando a minha autonomia, a minha independência, enquanto eu tiver condição de assumir isso daí. Porque senão você solta e aí fator de risco. Perfeito. Então eu preciso trabalhar muito bem isso, né? Cid. Na esfera ainda da orientação para as pessoas, você tem formação, especialização em geriatria e gerontologia. Eu estou intrigado. Qual é a diferença entre geriatria e gerontologia? Assim, de uma forma bem sucinta, a geriatria é uma especialidade médica. Ela cuida, é o médico que cuida da pessoa idosa, 60 anos aqui no nosso país, ou mais, que tem uma doença. Conhece o pediatra. O pediatra, ele cuida da criança. O ebiatra é aquele que cuida do adolescente. E o geriatra é aquele que cuida da pessoa idosa. Doente. O gerontólogo é uma especialidade, a gerontologia é uma especialidade multiprofissional. Eu tenho vários colegas arquitetos, engenheiros, advogados, dentistas, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, médicos, que fazem parte dessa equipe multiprofissional que é indispensável na hora que você quer atender de uma forma ampla essa pessoa que tem 60 anos ou mais. Eu não sei se vocês prestaram atenção, eu não falo idoso, eu falo pessoa idosa. Antes dele ser idoso, ele é uma pessoa. Perfeito. E a gerontologia, ela tem esse olhar mais amplo e entende que essa pessoa, para que ela tenha saúde, não significa que ela não tenha doença. Para que ela tenha saúde, ela tem que ter segurança, estabilidade, conforto, paz, felicidade, lazer, segurança não só física, mas segurança no trato com as pessoas, não se queimar. São tantos detalhes, né? Eu não queria que o programa terminasse, mas estão me dizendo que a gente tem poucos minutos. Como tem várias perguntas, vamos fazer agora aqui um jogo rápido, certo? Diga lá. Sou Maria das Graças, eu tenho 58 anos, diz ela, e há 2 eu tomo remédio para Alzheimer. A minha avó, minha mãe e irmã mais velha tiveram a doença, porém bem mais idosas. Eu não estava bem quando comecei a tomar, eu estava depressiva. Hoje, porém, eu me acho muito mais lúcida. Considero que estou muito bem, embora tenha dificuldade em me organizar e organizar também as minhas contas, por exemplo. Eu tenho vontade de parar com a medicação. Será que eu estou certa? O que é que eu faço? Olha, primeiro seria uma arrogância muito grande, uma prepotência muito grande responder, porque eu não sou médica. Certo. Eu não vou dar um diagnóstico, mas se ela tem um diagnóstico e uma indicação da medicação, eu acho que ela tem que seguir essa orientação médica e continuar com o tratamento, se ela tem confiança nisso. Mas o diagnóstico é uma questão importante. O nosso país, nós estamos aqui confortáveis aqui em São Paulo. Você imagina o que acontece lá no interior do Amazonas? Você acha que lá eles têm um médico especialista, certo, geriatra ou certo, gerontólogo, que vá lá dar esse diagnóstico? A gente tem mais de 1 milhão de pessoas no Brasil acometidas pela doença,
mas muitas pessoas sem diagnóstico. Mais questões, perguntas de telespectadores nesse momento quase que final do programa. Vamos lá. Zumira, muitas perguntas agora relacionadas à nutrição. Vou separar duas. A Maria de Lourdes, de Brasília, que pergunta se é verdade que carne e laticínios contribuem para o desenvolvimento da doença. E também o Francisco, de Varginha, Minas Gerais, que pergunta se existem alimentos que combatam o mal de Alzheimer. Não existe nenhuma colocação, nem a outra são afirmativas que a gente possa colocar aqui, né? Não existe um medicamento que combata a doença de Alzheimer, até porque a gente não sabe a causa. A causa seria você descobrir por que essa proteína beta-amiloide é depositada no cérebro das pessoas. Nós não sabemos por que acontece isso. Mas nós sabemos que, de uma forma geral, o bem-estar das pessoas está vinculado a hábitos e costumes e atividades e alimentação que são de grande importância. Então, é claro que você tem que fazer, em qualquer fase da sua vida, nível de colesterol elevado é ruim, vida sedentária é ruim, não se alimentar de frutas e verduras e legumes que aumente a sua imunidade, isso tudo é fator predisponente não só para a doença de Alzheimer, mas para tudo. Mas seria, não procede eu dizer, olha, isso faz ou não faz. Existem vários estudos que nada conclusivo. Nada conclusivo. Olha, a gente vai para a rodada final. Cada um de nós aqui, jornalistas, estamos fazendo a rodada final de perguntas. Vamos começar com o Cid. Vai lá. A principal dica para as famílias que têm uma pessoa com mal de Alzheimer dentro de casa. Quando eu vinha para cá, eu pedi a Deus que me iluminasse e que eu fosse, de fato, um instrumento. Nesse momento aqui, tão gostoso, eu estou me sentindo tão à vontade, tão descontraída. E eu gostaria de dizer isso, quando você, aproveitando a sua pergunta e me sentindo mesmo um instrumento. Se você conhece a doença, se você sabe que existe um processo degenerativo, ou seja, destruindo as células nervosas das pessoas com quem você está convivendo, não cabe você achar que alguém está de picuinha com você. Não cabe a você ficar imaginando que a pessoa vai mudar só para te favorecer. Não cabe você, cuidadora, ficar esperando. Muito obrigada porque você está cuidando de mim, você é um amor. Não espere. Não virá nem o reconhecimento, nem o agradecimento, porque essas coisas são externas. E o que vai ficando, é só a essência. Eu, num determinado momento da vida, na convivência com a minha mãe, que quando meu pai morreu 10 anos antes dela, e ela falava demais do meu pai, assim que ele morreu. E, de repente, ela começou a diminuir a fala do meu pai, no meu pai. E aí ela começou a falar demais da minha avó, nos irmãos, na época de adolescência dela. E eu um dia cheguei para ela e perguntei, ela falando de como ela era quando adolescente, eu fui e perguntei, mamãe, e eu? Como que eu era quando adolescente? Ela olhou bem para mim e falou, maravilhosa. Ou seja, eu não tinha nascido. Eu não existia. Sim. Então ela deu uma resposta sutil, genérica, e para me agradar. Não estava lá. Olha, então a dica é, entre na vida deles. Eu vou fazer o seguinte, já não dá mais tempo de fazermos perguntas, mas acho que tudo é proposital mesmo. Eu te vi, Zulmira, num programa de televisão e eu disse assim, nem sei direito quem é ela, mas eu quero trazê-la ao programa. E foi ali que a gente começou a conhecer os seus livros e conhecer um pouco mais sobre a seriedade do seu trabalho. Nessa noite em que a gente entrevistou Zulmira Elisa Vono,
autora do livro O Bem no Mal de Alzheimer. E também autora de um outro livro, cujo título é Enfermagem Gerontóloga, Atenção à Pessoa Idosa. Eu gostaria de te já convidar para daqui a algumas semanas fazer um programa sobre atenção à pessoa idosa. Como é que a gente cuida de quem está próximo a nós e que já chegou nessa maturidade, ou essa pessoa idosa que você tem aí na sua casa e você é telespectador. Eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço muito. Foi uma alegria estar aqui. E vai voltar. Tranquila. E vai voltar. Vocês são acolhedores. Uma pessoa idosa precisa isso. Se sentir acolhida. Quero agradecer também a presença do Cid Barbosa. Cid, nosso jornalista, obrigado mais uma vez. Obrigado também, Alcides, e espero que mais uma vez as pessoas que estão nos acompanhando tenham tido uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de se preparar para enfrentar aí as coisas da vida. Queria o seu site, para que as pessoas possam entrar em contato. Pois não. É www.zulmira, tem um L depois do U, Elisa, com S, Vono, V-O-N-O. Ótimo. E qualquer hora você vai voltar para explicar por que o bem no mal de Alzheimer. Fica para o próximo programa.